Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos que estão acompanhando o nosso evento. Eu sou Fernanda Macedo, sou coordenadora de comunicação e de advocacy da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Primeiramente, queria avisar que esse evento está sendo transmitido ao vivo em português, nosso idioma original, e também traduzido simultaneamente para o inglês. Basta checar aqui na descrição do vídeo qual é o link com o idioma da sua preferência. Pode passar, por favor, Laura. Antes da gente começar, eu queria apenas contextualizar que esse evento está sendo promovido pela Coalizão dentro da iniciativa Amazônia Possível, que é uma iniciativa assinada por essas organizações, Sistema B, Instituto Arapiaú, Coalizão Brasil, Rede Brasileira do Pacto Global, CEBEDES e Instituto Ethos. Ela foi lançada há um ano atrás na Climate Week de 2019, com o objetivo de reunir vozes do setor empresarial por um desenvolvimento sustentável para a região amazônica. E em dezembro de 2019, na COP de Madrid, a gente promoveu um evento sobre o tema da rastreabilidade da carne, que foi eleito como uma das prioridades da iniciativa Amazônia Possível. E em 2020, a Coalizão estruturou uma força-tarefa, que o Marcelo Brito vai apresentar logo mais para vocês, dedicada a esse tema, e que no evento de hoje lança um estudo com um diagnóstico comum de entendimento entre a sociedade civil, setor empresarial e academia sobre esse tema da rastreabilidade da carne. E no evento de ontem, também da Climate Week, o Amazônia Possível lançou os 10 princípios empresariais para uma Amazônia sustentável. Então, o estudo sobre rastreabilidade da carne e os 10 princípios empresariais são as entregas que a gente tem para compartilhar com vocês após um ano de Amazônia Possível. E ao longo dessa tarde, a gente vai ter esses 5 palestrantes participando do nosso debate. O Marcelo Brito, que é co-facilitador da Coalizão e presidente do Conselho da Associação Brasileira do Agronegócio, da ABAG. Em alguns minutos, teremos também a presença do André Guimarães, que também é co-facilitador da Coalizão, e diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Teremos a Bianca Nakamoto, que é analista de conservação na WWF, e o Márcio Napo, diretor de sustentabilidade da JBS. A Bianca e o Márcio são os líderes da nossa força-tarefa de rastreabilidade. E convidamos também o Christopher Wells, que é Head Global de Risco Ambiental e Social no Santander. Eu passo a palavra para o Marcelo Brito, que vai conduzir o evento daqui para frente. Um bom evento a todos. Marcelo, por favor. Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite aos que nos assistem aí de diferentes time zones. Em nome da Coalizão, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Me permito rapidamente explicar o que é a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. É uma iniciativa fundada há 5 anos, junto com a COP de Paris, que ganhou corpo, cresceu, hoje são mais de 200 membros, que representam a academia, representam o agronegócio, representam o setor financeiro e representam as sociedades, a sociedade civil organizada, as ONGs. Sem humildade, eu diria que hoje é um dos maiores exercícios de cidadania existentes no Brasil, onde esses diversos players se reúnem pelas suas divergências na busca de convergências em torno de um Brasil mais justo, de um país mais moderno, de um país mais sustentável, de um país que cresça segundo as normas mais modernas da ciência, com aquilo que a ciência traz de mais novo, de mais sustentável para nós. Tudo isso feito através de um diálogo, na maioria das vezes harmonioso, mas existem conflitos, e o melhor é que esses conflitos são harmonizados de forma muito educada, de forma muito amigável, porque todos nós temos o mesmo objetivo, o caminho que às vezes é diferente. A coalizão também tem uma responsabilidade enorme em estar acompanhando as leis nacionais, fazendo um advocacy na melhoria das novas leis, se comunicando com a sociedade e fazendo uma vigilância constante nos poderes públicos,
para que a barra da legalidade brasileira não caia. E aí você tem um quadro dos diversos membros da coalizão, gente de todos os setores, não vou citar os nomes, que aqui tem de tudo, mas dá para vocês, numa rápida olhada, observarem quantos nós somos aqui. O próximo, por favor. E já queria, antes de passar para o debate propriamente dito, deixar 2 convites aqui para vocês. O primeiro é para vir participar da coalizão, de ser parte desse movimento cidadão brasileiro que discute o Brasil no seu presente, no seu futuro de curto prazo, no seu futuro de longo prazo. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver propostas da coalizão, já vislumbrando o Brasil de 2030, já vislumbrando o Brasil de 2050. Alguém pode dizer, poxa vida, vocês estão forçando muita barra em prever tantos anos à frente. Não, não é nada disso. A gente sabe que o futuro será aquilo que a gente planejar e produzir no presente. Então, venha participar conosco na construção desse presente que dará os moldes para o Brasil do futuro. E a vocês que representam grandes empresas, grandes instituições, institutos, filântropos, a coalizão é um órgão sem fins lucrativos, a gente trabalha através de doações, nós temos doadores do Brasil e do mundo inteiro. Então, por favor, contate o nosso time e seja um doador desse movimento que está fazendo grande diferença aqui no Brasil. Próximo, Laurinha. Bom, gente, dentro da coalizão, foi como a Fernanda já explicou, né, em continuação da nossa reunião do Amazônia Possível ano passado, em Nova York, nós criamos essa força-tarefa aqui da rastreabilidade da carne. Não é nenhum intuito aqui da nossa força-tarefa dizer o que tem que ser feito, mas, naturalmente, através do nosso parceiro aqui, a AgroSuíça, levantar possibilidades e caminhos para a rastreabilidade desse setor tão importante no Brasil. O setor de carnes é importantíssimo para o Brasil, é importante do seu ponto de vista econômico, é importante do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista de impostos, de geração de riquezas, do desenvolvimento do país. Então, naturalmente, nós temos que tratar isso de forma muito republicana. Vocês podem ver na tela aí os participantes dessa força-tarefa, representando a academia, representando o setor privado e representando as organizações da sociedade civil, as ONGs. Então, sem mais perda de tempo, eu convido agora a Bianca, do WWF, para fazer a apresentação do trabalho desenvolvido aí na Força Tarefa. Muito obrigado e um bom webinar a todos. Obrigada, Marcelo, por passar a palavra para mim. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né? Eu me sinto muito honrada, não só em participar dessa força-tarefa, que discute um tema tão importante para o Brasil hoje, mas de coliderar juntamente com o Márcio Napo, né? Toda essa discussão e todo o desenvolvimento, né, dessa frente de trabalho dentro da coalizão. Então, como o Marcelo muito bem colocou, e a Fernanda também, a Força-Tarefa é uma criação recente, e o nosso primeiro ponto de ação foi justamente desenvolver um estudo que eu vou acabar apresentando aqui para vocês hoje, né, fazendo o lançamento com vocês, intitulado, então, A Rastreabilidade da Carne Bovina no Brasil, Desafios e Oportunidades. O principal objetivo desse estudo foi subsidiar, então, a estratégia da coalizão no desenvolvimento, né, para o tema da rastreabilidade bovina e as propostas, né, dessa força-tarefa em como melhorar os sistemas de rastreabilidade no Brasil. O estudo completo contempla 42 recomendações, e nós temos também um sumário executivo que aborda 2 linhas estratégicas e contempla, dessas 42, 10 principais recomendações. Então, esse estudo, ele visa contribuir para o progresso na discussão em relação à qualidade ambiental da carne e o seu controle, identificar os links entre o setor privado, né, suas iniciativas e as políticas públicas para esse segmento no Brasil. Entrando já dentro do estudo, dentro do que a gente analisou lá, fizemos uma avaliação, então, do estado da arte, né, da cadeia de valor da carne no Brasil.
Eu trouxe esse gráfico aqui porque é uma informação importante a respeito da participação da pecuária dentro do Produto Interno Bruto brasileiro e dentro do Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro, né? Então, em 2019, o agronegócio gerou um Produto Interno Bruto de mais de 1,5 trilhões de reais. Isso é 21% do Produto Interno Bruto nacional. E a pecuária representa 1/3 desse Produto Interno Bruto de 1,5 trilhão de reais. Na última década, o setor cresceu 8% ao ano em preços correntes e o crescimento real foi um pouco mais modesto, de 1,3% ao ano. Pode passar, Lau. Por que que isso é importante na discussão a respeito também de desmatamento e preservação de biomas, né? Analisando a conversão do uso do solo nos biomas brasileiros, a gente verifica que tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado, há uma conversão das atividades do uso do território brasileiro em pastagens e em agricultura, né? Na Amazônia, a pecuária é mais relevante do que a agricultura. Aqui nesse bioma, a floresta perdeu 7,58 milhões de hectares em 10 anos, enquanto a agricultura e a pecuária expandiram 4,3 e 3,2 milhões de hectares. Pode passar lá. É importante dar uma perspectiva geral de como são os tipos de propriedades pecuárias no Brasil. A gente tem 3 tipos diferentes de propriedades produtoras, né? Aquelas de ciclo completo, elas se ocupam de todas as fases da criação, desde o nascimento do boi até o seu acabamento para o abate. O item 2 e 3 são as outras propriedades em que há uma divisão no processo entre esses diferentes produtores. Então, a gente tem propriedades rurais que fazem somente a cria, que é do nascimento do bezerro até os 6 a 8 meses de idade, e a recria e a engorda, que são as outras fases sucessivas na criação até o abate. O estudo aponta que houveram avanços significativos no tipo de propriedade de ciclo completo e de recria e engorda, devido ao fato de que eles são link direto que se conectam ao frigorífico e às iniciativas de monitoramento que os frigoríficos implementam. Entrando um pouco nos sistemas de rastreabilidade e monitoramento do Brasil, nós temos o Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos. Esse sistema, ele foi criado através da Instrução Normativa número 1, em 2002, que prevê a identificação, registro e monitoramento individual de todos os bovinos e bubalinos nascidos no Brasil ou importados, a partir da publicação dessa Instrução Normativa. 3 anos depois, foi publicada uma Instrução Normativa em que se alterava o conteúdo, afirmando que somente produtores, exportadores ficaram obrigados a aderir ao SISBOV. E que para participar do SISBOV, a legislação brasileira estabelecia a obrigação no registro das propriedades no Cadastro Nacional do Estabelecimento Rural Cadastrado, e uma vez que se atendesse todas essas exigências, a propriedade recebia o Certificado de Estabelecimento Rural Aprovado ERAS. O SISBOV enfrentou desde o início alguns desafios com relação a toda a conformidade de propriedades brasileiras que tem tamanhos muito diversos. Temos também o aspecto do perfil dos pecuaristas de serem um pouco mais conservadores na adoção de novas tecnologias. Nós temos também o fato de que os sistemas da informação, eles não chegam devido à pobre estrutura nas áreas rurais. Há também uma dificuldade em adaptar os atores da cadeia de valor bovina para terem sistemas que são mais integrados, incluindo todos os segmentos. Com relação aos sistemas de vigilância sanitária, a gente tem a Guia de Trânsito Animal. A Guia de Trânsito Animal, ela é um documento que acompanha o animal em toda a sua circulação, inclusive quando esse animal é destinado ao abate nos frigoríficos. A GTA é o controle que demonstra que as informações sanitárias
de origem dos animais são adequadas e estão em conformidade. Essa guia de trânsito, ela é emitida pelas agências estaduais de controle sanitário animal, e são obrigatórias e representam também um documento comprobatório da regularidade dessas questões sanitárias do lote que está sendo transportado. Em relação à rastreabilidade e monitoramento de acordos voluntários, o principal acordo que nós temos hoje são os termos de ajustamento de conduta firmados com o MPF pelo setor frigorífico. Então, em 2009, a indústria frigorífica se compromete a não comprar animais de fazendas com irregularidades sociais ou ambientais. Esses compromissos, eles abrangem a Amazônia Legal, especialmente os estados do Pará e do Mato Grosso. Em 2020, nós temos um outro marco importante, que foi a publicação do Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado na Amazônia, uma iniciativa conjunta entre as ONGs, frigoríficos e também os escritórios do Ministério Público. Neste protocolo são avaliados 11 critérios para compliance, que estão listados aqui. Então, nós temos o desmatamento ilegal, terras indígenas, unidade de conservação, a avaliação dos embargos geoespaciais do IBAMA, mudanças dentro do limite do CAR, embargos ambientais, não só do IBAMA, mas também da Secretaria Estadual do Pará, trabalho escravo, o cadastro ambiental rural, a licença ambiental rural, a emissão das GTAs e um critério de produtividade. Fazendo uma análise sobre a rastreabilidade e o monitoramento dos acordos voluntários, nós temos algumas informações importantes. Então, que a integração das informações entre a GTA e o CAR, elas podem ser um caminho para a verificação e identificação de irregularidades, sem expor informações direcionadas apenas para a verificação. Que o uso da tecnologia da informação, como imagens de satélite e outros instrumentos, são um apoio fundamental para o controle do monitoramento de fornecedores para os frigoríficos, inclusive para melhorar a eficiência na rastreabilidade de fornecedores indiretos. É importante frisar também que hoje nem todas as informações públicas necessárias estão disponíveis para que seja atualizado transparentemente e estruturado. Com relação a fornecedores, a gente entra num tópico de fornecedores indiretos, que são aqueles que não estão diretamente ligados ao frigorífico, como as fazendas de cria ou as de recria que eu mencionei anteriormente. Os frigoríficos, eles estão sujeitos a compras associadas a práticas como triangulação e irregularidades em documentos fiscais, também conhecida como lavagem de gado. Essa triangulação, ela é um processo simples, no qual as fazendas que não estão dentro dos critérios das políticas de compra dos frigoríficos, as então chamadas fazendas contaminadas, elas vendem animais ou transferem animais para uma fazenda que está limpa e apta com as verificações dos frigoríficos, e por isso elas se tornam aceitáveis para serem compradas pelos frigoríficos. O estudo, então, mergulha numa análise econômica sobre os sistemas de rastreabilidade, avaliando principalmente o SISBOV no ponto de vista do custo de implementação desse sistema. Então, podemos notar que conforme as análises vão avançando no tempo, a gente verifica que o custo de implementação vai se reduzindo também. Então, o primeiro estudo realizado em 2006, com 23 animais no estado de Santa Catarina, ele verifica um custo que foi de R$ 19,00 a R$ 24,00 por animal, e no segundo ano do estudo, esse custo ele foi aumentado para R$ 33,00 a R$ 36,00 por animal, indicando, então, uma inviabilidade econômica na implementação em larga escala.
Estudos mais recentes, como esse de 2019, ele aponta que o custo representou 0,53% das receitas. Então, para 50 cabeças, houve um custo de 1% das receitas, e para 5.000 cabeças, esse custo representou 0,4% da receita animal, de um animal. O que indica que aqui há uma viabilidade econômica de escala. No entanto, ela é inviável para pequenos produtores, mas ela é viável para fazendas que são de larga escala. Em algumas... Volta um pouquinho lá, por favor. Em uma entrevista, a gente teve uma fala em que o Sisbov, ele tem um custo médio por animal de R$5, considerando a certificação mais o brinco. Isso acarreta um diferencial de até R$2 por arroba na hora da venda dessa carne. Esses valores, eles são válidos para o mercado externo. Foi o que captamos em uma das entrevistas do nosso estudo. Pode passar. Em seguida, foi feita uma análise comparativa da rastreabilidade e dos sistemas de monitoramento de diferentes países exportadores de carne. Eu gostaria de salientar alguns pontos aqui, que o sistema mais antigo avaliado é o francês, que foi criado em 1997. E eu gostaria também de apontar aqui, esse critério de origem dos animais representa, então, a obrigatoriedade do registro da localização da propriedade de origem do animal rastreado. A gente pode verificar que, nos demais países que analisamos, essa obrigatoriedade de registro, ela existe. E quando a gente avalia o Sisbov, a gente tem uma negativa aqui. Um outro ponto importante que eu gostaria de apontar aqui é o acesso aos dados, né? Então, a existência ou não do acesso aos dados do sistema, sejam eles públicos ou privados. A gente verifica que uma boa parte dos países, inclusive Argentina, Canadá, França, Austrália e Uruguai, eles têm esse acesso aos dados disponível, enquanto alguns países, como o Brasil, a Nova Zelândia e os Estados Unidos, têm esse acesso inexistente ou parcial. Pode passar lá. Em seguida, o estudo faz uma análise do Sistema de Rastreabilidade Oficial do Brasil, que é o Sisbov, e os acordos voluntários com relação a todos aqueles critérios listados aqui na primeira coluna. Eu gostaria de apontar principalmente para o fato, com relação à fonte dos animais, à origem dos animais, em que, por o acordo voluntário, ela é requerida através do cadastro ambiental rural, e que no Sisbov a gente não tem essa integração de informação. Então, o Sisbov, ele não tem o requerimento com relação à origem dos animais voltado para o critério ambiental, mas ele possui identificação individual dos animais. Já os acordos voluntários, eles requerem a legalidade ambiental através do cruzamento da informação do cadastro ambiental rural com as guias de trânsito animal. Porém, esse cruzamento é realizado apenas com os fornecedores que são diretamente ligados aos frigoríficos, os fornecedores diretos, ficando assim os indiretos de uma maneira desconhecida. O estudo, então, baseado em 35 entrevistas, fez uma análise SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para as iniciativas de rastreabilidade que a gente vem estudando. Então, esse número de entrevistas, de 35 entrevistas, representa 46% do total de convites realizados, né, durante o escopo do estudo. E os respondentes, eles representaram a maior parte dos links dentro da cadeia da carne, e eles possuem relevância significativa no envolvimento, né, do tema e suas empresas dentro do Brasil. Então, avaliando aqui as forças, a gente identificou 7 forças, em que a primeira é que o CAR mais a GTA
é um mecanismo eficiente para rastreabilidade em lotes, que a GTA ela é muito bem implementada atualmente, que distorções no cadastro ambiental rural podem ser corrigidas com as tecnologias que já existem hoje, que consultar guias de trânsito animal via blockchain, se implementado, garante a confidencialidade dos dados, que o SysBov funciona e é um sistema integrado. A rastreabilidade individual, ela contribui para uma boa gestão do gado dentro das fazendas, dentro das propriedades rurais, e que o SysBov, se privatizado, pode se tornar mais ágil. Com relação às fraquezas, a primeira fraqueza identificada é que as guias de trânsito animal elas não são publicamente disponíveis, que o uso de GTAs irregulares para rastreabilidade ambiental pode criar riscos para a rastreabilidade sanitária, que o SysBov é caro para para fazendas com rebanhos pequenos, que o SysBov requer capacidade técnica para implementação. A rastreabilidade pode levar à exclusão de produtores rurais, apesar de impedir o desmatamento, e que 100% da rastreabilidade, a pressão por 100% de rastreabilidade representa um obstáculo para a implementação que é necessariamente gradual. Essas são as opiniões, as forças e as fraquezas identificadas através das 35 entrevistas realizadas. Então, as oportunidades que fomos identificando são as seguintes. Grandes compradores colocam pressão na rastreabilidade. Há uma pressão para incorporar tecnologia nas fazendas, que novos arranjos de cadeia podem estimular a rastreabilidade, que há esquemas de financiamento para a pecuária sustentável e que a rastreabilidade ela dá acesso a mercados de maior valor agregado. Dentre as ameaças, nós temos que não há uma pressão do consumidor para a rastreabilidade, que a rastreabilidade da produção ela é perdida uma vez que o gado chega no frigorífico, que o modelo produtivo brasileiro ele é extensivo e de difícil controle, que a cadeia é desorganizada com poucos grandes atores e muitos pequenos atores, que a cadeia da carne tem muitos intermediários, que a cadeia é guiada por uma desconfiança mútua entre os elos da cadeia, que há uma demanda por quantidade maior do que a demanda por qualidade, que a rastreabilidade ambiental não é uma prioridade política, que o acesso a financiamento para pequenos e médios produtores ela é difícil e limitada, e que não há uma assistência técnica para a implementação de sistemas de rastreabilidade. Avaliando essas forças fraquezas, a gente identifica que há uma dinâmica cíclica em relação a projetos de rastreabilidade, que se iniciam com problemas de qualidade, que acarretam, então, na pressão externa por padrões de qualidade, desencadeando em acordos entre os atores da cadeia. Isso culmina em compromissos voluntários, porque também é uma realidade de que a cadeia é muito complexa. Então, a gente não consegue, em escala e em um curto espaço de tempo, implementar compromissos de larga escala. Isso acarreta na aderência dos maiores players da cadeia, deixando à margem os pequenos e médios players dentro dessa cadeia de valor. Isso cria uma competição desigual, o que faz com que haja
né, o abandono dos acordos ou o relaxamento da implementação deles. O que a gente quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que há um ciclo em que, sem tirar o proveito financeiro da rastreabilidade, né, o varejo ele tem apontado responsabilidades a produtores e frigoríficos pelos impactos ambientais da cadeia. Então, as pressões por rastreabilidade e monitoramento, elas têm origem no mercado externo, como é o caso do Sisbov, ou no trabalho de advocacy do Ministério Público e do terceiro setor, no caso dos acordos voluntários. Essa concorrência entre os que adotam voluntariamente sistemas de rastreabilidade e os que não fazem leva em um momento futuro à perda de competitividade daqueles que adotaram compromissos. Então, da perspectiva de alguns frigoríficos, recusar carne de um produtor, recusar o boi de um produtor que teve desmatamento, em consonância na implementação dos acordos voluntários, pode significar apenas que aquele produtor com desmatamento, irá procurar uma indústria que não assinou um TAC ou que não tem um compromisso voluntário, enfraquecendo assim efeitos dos acordos sobre o desmatamento. Então, há uma dinâmica comum às iniciativas de controle da qualidade da carne do Brasil, seja essa de qualidade sanitária ou ambiental, em que se tem uma dificuldade em lidar com a complexidade da cadeia, e essa complexidade também é motivo para que os acordos estabelecidos entre os atores da cadeia para garantir a qualidade sejam de adesão voluntária. Então, de modo que as exceções a este círculo virtuoso de criação de normas e vicioso de frustração de expectativas acontece porque a adoção com relação a GTAs e Sisbov, ela acontece porque a adoção de tais normas foram impostas legalmente a todos os atores da cadeia, implicando que os pontos de intervenção devem também ser através do aprimoramento dos instrumentos de monitoramento e rastreabilidade. Pode passar, Lau. Avaliando outras ameaças à rastreabilidade no Brasil, nós temos alguns pontos aqui de que a pressão para a qualidade da carne é muito menor do que a pressão por quantidade de carne, que mecanismos para o controle do desmatamento e até mesmo para as condições sanitárias, elas entram em colapso devido à necessidade de satisfazer a demanda por carne, que a cria ela é a principal atividade para o desmatamento de uma área, com o propósito de garantir a posse daquela área para o seu uso, que o desmatamento, devido à cadeia da carne, só pode ser resolvido se a rastreabilidade for ligada ao acesso a crédito e assistência técnica para os produtores. Há uma percepção de que esse acesso ao crédito não chega, ou seja, não alcança aqueles que mais precisam dela, e que a rastreabilidade individual, ela deve, primeiramente, ser uma ferramenta para medir a produtividade do rebanho e a produtividade da fazenda pelo produtor, pelo pecuarista. Então, um instrumento de gestão dentro da propriedade. Entrando nas recomendações, o estudo aborda duas linhas estratégicas. Então, a primeira, ela diz respeito a recomendações para a organização de iniciativas de integração vertical da cadeia, baseada em modelos jurisdicionais, que são no gráfico aqui, né, as bolinhas verde. Então, a proposta é que sejam primeiramente celebrados acordos entre os frigoríficos e criadores de gado prêmio, isto é, com condição de atender imediatamente desafios de controle da qualidade ambiental da carne. Que esses acordos devem ser a médio prazo celebrados entre uma maior proporção dos atores da cadeia, dentro do território, onde essas iniciativas são implementadas, criando um padrão regional de qualidade e compromisso ambiental. Os acordos privados. A segunda seção, ela diz respeito a recomendações objetivando a incorporação das recomendações para o controle de qualidade ambiental da carne na legislação brasileira. Então, atingindo aqui todos os produtores no geral.
Em outras palavras, você volta para mim? Obrigada, Alain. Em outras palavras, visa tornar acordos privados estabelecidos nas iniciativas como contribuição para adequação e para que novas normas públicas sejam impostas por lei. Não se pressupõe que todos os acordos eles devem ser convertidos em legislação ou instrução normativa, mas eles serão essenciais, né, para a construção mínima de requerimentos e do monitoramento e da rastreabilidade a serem determinadas pelo Estado. O ponto de vista é que somente desse modo será possível sair dos ciclos de entusiasmo e frustração que eu apresentei anteriormente, que tem caracterizado a implantação de modelos de qualidade da carne no Brasil. Pode passar. Algumas das 42 recomendações eu trouxe aqui para vocês. Então, integrar a cadeia ao estabelecer acordos que incluam a ação dos frigoríficos para formar essas cadeias de suprimento premium e apoiá-los através da promoção da tecnologia de produção, da conservação ambiental e o acesso a crédito. O estabelecimento de sistemas de governança das iniciativas através de conselhos territoriais de pecuária e floresta, para estruturar a capacidade a atender os acordos e assegurar a participação da sociedade civil com apoio da indústria, dos varejistas e dos produtores, através da adesão dos sistemas de rastreabilidade e monitoramento. Consolidar o monitoramento em um sistema com a integração das GTAs, do CAR e da informação de licença ambiental, através da criação de bases de dados. E é recomendado que a indústria adote uma única base de dados para o controle e que seja colocado contratualmente essa mesma obrigação aos seus fornecedores para que usem a mesma base de dados. Mais um grupo de recomendações entram na seara de estabelecer alvos e metas e prazos para a implementação da rastreabilidade individual nessa abordagem jurisdicional proposta, que as autoridades públicas apoiem a governança das iniciativas integradas através da regularização fundiária e o encorajamento ao acesso ao crédito, que seja adaptado programas de crédito para essas realidades jurisdicionais e territoriais, através dos incentivos para uma maior qualidade da carne. O que o segmento varejista, ele é responsável em apoiar esses projetos integrados, além de atender requerimentos para assegurar a qualidade ambiental da carne. Além disso, ser o elo que liga o consumidor à cadeia da carne. Uma outra recomendação é que o Ministério da Agricultura e as agências de vigilância sanitária, nos seus respectivos estados, sejam responsáveis na gestão da base de dados, facilitando, então, a adesão dos produtores rurais a esses sistemas, ao Sisbov, a GTA e ao CAR, além de incentivar a certificação para a rastreabilidade e monitoramento dos animais seja adotada. E como a gente traz escala à iniciativa vertical de integração para toda a cadeia? Então, para que se emerja desses ciclos de frustração e entusiasmo, é necessário que se estabeleça regras mínimas de produção e qualidade e controle de qualidade em obrigações legais. É necessário também traduzir as experiências territoriais e nacionais em resultados efetivos no funcionamento da cadeia da carne, através da lei, e estabelecer subsídios para a adequação e a melhoria dessas legislações. Há também um ponto de que a hipótese de que a identificação individual dos bezerros deve começar quando a fazenda de cria vende o seu animal para a fazenda de recria. A identificação individual, portanto, seria realizada quando a primeira GTA do animal é emitida, e assim, um diferencial de preço pelos animais com identificação individual pode ser considerado.
Com base nos resultados e nas recomendações elaboradas, foi construída uma matriz de multiterritorialidade, na qual cada mudança está posicionada segundo esses dois critérios que eu vou mencionar. Então, lógica e função é na coluna, que governança, cadeia de valor, assistência técnica e sistemas de controle. E o nível territorial são as linhas. Nós temos as premissas das recomendações de que deve ser realizada a integração vertical, a adoção de boas práticas de pecuária e a criação dos conselhos territoriais de pecuária e florestas, ou o reconhecimento daqueles que já existem. Eu quero apontar alguns principais pontos aqui em relação às mudanças requeridas para garantir a qualidade ambiental da carne, que são as iniciativas assinaladas em verde. Então, duas merecem destaque. A consolidação de uma base de dados que cruza informação de diversas fontes públicas avaliando determinados fornecedores de gado. Então, o uso da base de dados, o fornecimento voluntário das GTAs, o acesso à GTA pelas Anvisas, a validação do CAR. E a segunda é a elaboração de uma estratégia de exclusão e inclusão de fornecedores inaptos. Pode passar. Com relação a matriz de territorialidade, para que haja a escala das iniciativas territoriais para a iniciativa nacional, apresenta-se um conjunto de mudanças de longo prazo que resumem recomendações feitas acima com o objetivo de difundir as boas práticas que se esperam construir nos projetos de integração vertical. Eu quero ressaltar aqui a importância de promover que os acordos públicos e privados se traduzam em regras mínimas para se transformar em mecanismos legais, aplicados por toda a cadeia no sentido de um ordenamento ambiental. Somente isso poderá assegurar que as iniciativas de integração vertical, como forma de assegurar a qualidade ambiental da carne, não completem mais um ciclo de entusiasmo e frustração que tem caracterizado os sistemas de controle da qualidade da carne no Brasil. A premissa dessa estratégia, que são essas assinaladas em vermelho, que os acordos privados alcançados ou os organismos equivalentes sirvam de modelo para a elaboração de políticas públicas em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Pode passar. Encerrando a apresentação do estudo, a gente tem algumas conclusões que nós podemos tirar de todo esse trabalho realizado pela coalizão. Então, que é totalmente possível monitorar a cadeia da carne na Amazônia e no Cerrado. Um diverso número de iniciativas demonstram isso. Que esse monitoramento ele é possível através da rastreabilidade, usando georreferenciamento, as guias de trânsito animal e o cadastro ambiental rural, e também programas gradativos de rastreabilidade individual, mesmo se começando através de uma abordagem jurisdicional integrada e depois se estendendo a nível municipal, estadual e federal. Esta deve ser uma agenda estratégica para o governo brasileiro, principalmente o Ministério da Agricultura, para a indústria frigorífica e para o varejo, que deve se envolver mais e demandar mais desenvolvimento por ser o último link antes do consumidor. Obrigada. Acho que eu encerrei a minha apresentação. Bianca, obrigado. Quero dar as boas-vindas aí ao André Guimarães, que está aqui com a gente também, e passar a palavra ao Márcio Napo, agora, por favor. Márcio, você nos ouve?
Olá, Marcelo. Olá a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu queria aqui deixar aí o nosso agradecimento e felicidade por estar participando dessa conversa, desse debate Márcio, tão importante. Márcio, desculpe interromper, sua câmera está desligada. Desculpe. Oi, Marcelo, vocês me ouvem agora? Alô? Te ouvimos bem, mas não te enxergamos. Espera aí. Agora Oi, sim. acho que agora... Agora sim, então obrigado. tá ótimo. Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando de um debate tão importante para a pecuária, e mais do que tudo, agradecer a todos que participaram aí da elaboração desse estudo. Eu acho que foi um trabalho extremamente rico, né, e agradecer também a Bianca aí, né, pela explanação feita anteriormente. Também eu tenho aqui 15 minutos e a tarefa de comentar o estudo, um estudo tão amplo, né, de um assunto tão complexo, é um outro desafio aqui que a gente vai tentar nos próximos 15 minutos. Nesse sentido, colocar foco dentro da discussão, eu acho que a gente tem que ir diretamente aí para os fundamentos do trabalho, entender ali a sua espinha dorsal, e eu acho que isso está muito bem colocado na sua primeira diretriz estratégica. Eu vou ler a diretriz aqui para vocês. Diretriz primeira, incentivar a ampliação de iniciativas de integração vertical, utilizando princípios adotados pelos modelos jurisdicionais que estabelecem critérios para permitir que fornecedores de animais tenham condições de atender às exigências de controle de qualidade ambiental da carne, como fornecedores premium. Acordos de médio prazo devem ser firmados para atingir um padrão regional de qualidade e compromisso ambiental. Portanto, os conceitos chaves que são colocados aqui são iniciativas ou modelos de integração vertical da cadeia, abordagem jurisdicional ou territorial e criação de fornecedores premium. Para mim, isso resume bem os pontos principais do trabalho. Eu acho que aqui a gente tem um primeiro marco. Para além de todo o detalhamento que foi feito ao longo do trabalho, e que foi tão bem colocado pela Bianca anteriormente, eu acho que um primeiro marco que o estudo traz aqui é a proposta de um novo arranjo para o setor baseado nesses três conceitos chaves. Isso é bastante inovador, isso é bastante ousado. Eu acho que a gente poderia estabelecer um comentário sobre o trabalho, sobre a viabilidade desse novo arranjo baseado nesses três conceitos. O primeiro conceito, como eu falei, seria a ideia de você promover a integração vertical da cadeia. Para quem não sabe, existem algumas indústrias, algumas cadeias de produção que são mais e outras que são menos integradas. Então, falando dentro da indústria de proteína, cadeias que são integralmente integradas, cadeias que são totalmente integradas de maneira vertical no Brasil, a gente poderia exemplificar isso com a cadeia de aves e suínos, um modelo que foi desenvolvido principalmente no sul do país, onde os produtores, né, tanto de aves quanto de suínos, eles são integrados à indústria de processamento. Isso quer dizer que existe uma relação muito próxima, onde a indústria fornece insumos, fornece assistência técnica, controle quase que absoluto desse processo produtivo em parceria com esses produtores, que se colocam mais até como prestadores de serviço dentro de um modelo de produção bastante consolidado. A indústria de cana-de-açúcar seria um outro exemplo interessante, onde, na verdade, não existe o produtor de cana dissociado da indústria processadora de cana num raio de 50 quilômetros. A indústria de óleo de palma, que o meu amigo Marcelo Palma trabalhou durante tanto tempo, é um outro exemplo clássico de indústria integrada. No entanto, quando a gente vai para a indústria da pecuária, talvez seja o exemplo mais clássico de uma indústria que é completamente não integrada, ou como a gente costuma dizer, ela é uma indústria que está muito segmentada em três elos muito definidos de produção, de cria, produção de bezerro, recria, animais jovens e garrotes, e aquele produtor que está especializado na terminação ou engorda. E, além disso, esse produtor que vende o animal ali na frente para os frigoríficos, o produtor da engorda ou da terminação, ele opera no mercado puro de commodities.
Uma empresa como a JBS, que tem que ir todo dia ao mercado para comprar matéria-prima. Infelizmente, não chega nem a 10% o total do mercado de compra de gado que é contratado, que existe um contrato de entrega futura. O que quer dizer que 90% desse mercado ocorre na dinâmica do dia a dia, baseado no preço exalc, como eles falam, que é depois ajustado para cada um dos mercados locais. Então, realmente, é um mercado onde a relação entre o processador e o produtor de matéria-prima, ele se dá de uma maneira muito informal, de uma maneira muito pontual, muito diferente das outras indústrias. A ideia de se promover uma integração vertical da cadeia de carne, ela é bastante ousada também pelo fato de que a produção de gado é uma produção de ciclo longo, e aí, novamente, vamos tentar parametrizar isso com outros exemplos. Demora aproximadamente 3 meses para produzir, 4 meses, um frango para a indústria de aves. É uma produção de proteína de ciclo muito curto. Enquanto que no caso da pecuária, você demora entre 2 anos e meio a 3 anos, a gente espera reduzir esse tempo, e é o que vem acontecendo, né, com a modernização da pecuária, mas, de qualquer maneira, existe uma produção baseada num ciclo longo para a entrega desse gado, desde quando ele nasce, que ele é um bezerro, até o momento do abate. Talvez até por conta disso que essa cadeia tenha se segmentado, porque o custo econômico entre você carregar esse investimento do bezerro até a hora de vender, quase 2 anos e meio ou 3 anos, é um custo financeiro muito alto, num país com custo de capital escasso, como é o Brasil. Então, a ideia da integração vertical Vocês ainda ouvem o Márcio, gente? Não, sumiu. Deve ter caído, nem o som, nem a imagem. Sugiro a gente passando a palavra para o Christopher Wells, e assim que o Márcio restabelecer a conexão, ele completa a fala dele. Acho melhor, sim. Ok. Chris? Tá bom? Sim, então eu queria agradecer a oportunidade, aí a hora que o Márcio voltar, eu posso parar, e aí ele pode continuar com a fala dele. Eu queria primeiro dar os parabéns, né, pelo estudo. É um estudo realmente muito abrangente, que cobre um período bem antes da 2008, 2009, que é a época dos tags, que eu conheço, né, também abrange os outros países, então realmente dá uma visão muito completa e muito boa. Então eu queria complementar essa visão que foi dada pelo estudo com uma visão das instituições financeiras, particularmente do Santander, onde eu trabalho. Ô, Márcio, tudo bem? Está de volta? Tudo bem, eu tive alguma flutuação aqui, caiu o sinal. Eu vou retomar, Cris, e vou tentar acabar rapidamente, para poder te passar aí a fala. Então, como eu estava falando, a ideia aqui, eu acho que é a gente analisar aí os 3 conceitos chaves que estão na primeira diretriz, que eu acho que caracterizam muito ali o que traz de inovação nesse trabalho. Eu estava aqui, então, falando, quando caiu o meu sinal, da questão da possibilidade da gente ter uma integração vertical ou uma melhor integração entre produtores de matéria-prima ou pecuarista e as indústrias processadoras. Eu acho que isso seria fantástico, ajudaria enormemente para que a gente pudesse engajar de uma maneira diferente com os fornecedores, endereçar várias agendas, não só a questão do desmatamento ou da sustentabilidade, mas também as melhores práticas de bem-estar animal, segurança alimentar e mesmo as questões ligadas à qualidade da matéria-prima. Mas me parece que essa ideia, embora seja interessante, é uma ideia de difícil implementação pela cultura vigente hoje dentro do setor da pecuária, como também, como eu expliquei, pela própria estrutura da indústria. Ela é uma indústria que nasceu por todas as suas características de maneira não integrada, e eu acho pouco provável que a gente consiga fazer isso. O segundo conceito de abordagem jurisdicional ou territorial, e que também é muito coerente com a ideia aí de integração, na medida que eu possa definir um território e trabalhar de maneira muito focada ali dentro,
e aí realmente você tem chances de aumentar o seu relacionamento e, portanto, seu engajamento ali com as cadeias. Novamente, é um conceito que está sempre sendo debatido aí em diferentes cadeias de produção. Para quem não sabe, a ideia é o seguinte: ao invés de uma empresa ter uma cadeia de fornecimento espalhada, né, por uma região muito grande, você define algumas regiões estratégicas e começa a trabalhar dentro dessa região uma relação de parceria mais harmônica entre todos os elos da cadeia que participam desse território, dessa região, inclusive de outras indústrias. Então, imagine que a gente pega um certo município, estado do Mato Grosso, tenta trazer ali as associações de produtores, se de repente tem milho, soja e boi nesse município, senta todo mundo na mesma mesa, senta o prefeito também, e a gente estabelece um plano de trabalho, né, no caso aqui, para que a gente possa endereçar a questão de redução de desmatamento, cumprimento de legislação ambiental e a melhoria aí da rastreabilidade. Novamente, eu acho que é uma ideia fantástica, e eu acho que o grande objetivo para a gente poder pôr em pé uma ideia dessa é que eu não sei qual seria a região minimamente aceitável para que a gente pudesse ter a produção do ciclo completo do boi dentro dela. Vale lembrar que você tem regiões onde você produz bezerro, e muitas vezes esse bezerro, ele anda, às vezes, centenas de quilômetros, né, até ele atingir aí o outro elo da cadeia, o elo de cria, e muitas vezes também, por exemplo, a JBS compra gado, um raio de 250 quilômetros. A hora que você abre 250 quilômetros, é um pequeno país, mas essa é a dinâmica do setor. Um raio de 250 quilômetros abrangeriam vários municípios. Então, eu não sei qual unidade de medida territorial ou jurisdicional a gente poderia usar, como eu falei, para que a gente desse conta aí dos raios de alcance, tanto dos frigoríficos, quanto que dentro deste raio, para poder realmente ser efetiva a ideia de rastreabilidade completa, você tivesse os 3 elos da cadeia, você tivesse em condições e quantidades suficientes produtores de cria, de recria e engorda. E ali a gente criaria um pequeno país da pecuária autossuficiente para que esse processo pudesse andar. Porque na medida que eu tenho, na verdade, animais vindo de fora dessa jurisdição, já se torna tudo isso mais complexo, toda essa rastreabilidade fica muito mais complexa também. Finalmente, o terceiro elemento que é colocado ali dentro do estudo, e que, novamente, eu acho que ele é muito coerente com a ideia de integração vertical da cadeia e com abordagem territorial, que seria você criar uma classe de fornecedores aí, de fornecedores premium. Premium no sentido de são fornecedores que estão mais adiantados na questão da agenda ambiental, da redução do desmatamento e da própria rastreabilidade, e premium porque, nesse sentido, como o estudo coloca, a ideia seria que esses fornecedores e, basicamente, os produtos que advêm dessa cadeia de produção tivessem algum tipo de benefício ou vantagem de mercado nesse processo. Mais uma vez, a gente entende que a ideia de commodities com algum tipo de diferenciação de preço é uma alavanca extremamente importante para que a gente possa ter um efeito transformador em algumas cadeias de produção, acelerar alguns processos de modernização, endereçando as questões de sustentabilidade. Mas, uma vez mais, como a gente costuma dizer aqui dentro, a carne, ela está muito baseada, do ponto de vista mercadológico, em 3 coisas: cor, sabor e odor. É isso que caracteriza esse produto chamado carne, principalmente carne bovina, e que, a partir desses atributos, você consegue fazer algumas diferenciações de mercado em termos de produtos premium, baseado nas qualidades e nas características intrínsecas do produto. Quando a gente está falando de sustentabilidade, basicamente a gente está falando de condições de produção, que são, na maior parte das vezes, características intangíveis, características que ficam na fazenda, e que sempre existe um desafio enorme comunicar isso lá na ponta, conseguir gerar valor, né, no tipo de processo produtivo que envolveu a produção de um determinado produto, para que ele seja caracterizado como premium e que ele possa ter um diferencial de preço ali na frente. A gente não conhece exemplos onde a gente, de maneira clara, conseguiu caracterizar produtos premium do ponto de vista estrito de sustentabilidade. Existem exemplos bons na indústria de café, mas eu acho que ali prevalece muito mais a diferenciação de qualidade associada ao sistema produtivo do que propriamente características de sustentabilidade do processo produtivo. Então, em resumo, para fechar a minha fala, eu acho que, assim, o estudo
traz duas questões muito importantes. Primeiro, ele faz um apanhado geral muito interessante, como foi colocado pela Bianca, do histórico da rastreabilidade no país, faz essa comparação com outros países onde a rastreabilidade avançou, coloca aí algumas oportunidades e principalmente alguns desafios para avançar na chamada rastreabilidade individual por animais, que seria um passo, eu acho que uma condição necessária, mas talvez não suficiente para a gente ter a rastreabilidade ambiental, mas é um passo importante. Mas, por outro lado, ele também faz essa provocação. Será que a gente não deveria começar a pensar num outro sistema de produção como um todo, ou, como eu disse, num outro arranjo de produção, onde a gente pudesse revolucionar o sistema produtivo, ao invés de pensar numa cadeia que não é integrada, pensar numa cadeia onde existe um grau de integração vertical maior e, portanto, uma possibilidade maior de parceria entre produtor e processador. Lembrando que, novamente, se eu hoje fizer um investimento em um conjunto de fornecedores, fica muito difícil de, ao mesmo tempo, eu estabelecer um contrato de fornecimento de longo prazo para que eu possa ter o payback desse investimento, né? Existe sempre a possibilidade aí da figura clássica do free rider, né, do caronista, daquele que não participou do investimento e se beneficia, né, dos resultados positivos desse investimento. Por que não migrar de uma cadeia completamente pulverizada, que é o que todos os frigoríficos têm, cada frigorífico operando na sua região tem milhares de fornecedores, para que a gente, espalhados num território muito grande, para uma outra abordagem, onde a gente pudesse segmentar o território, e não a cadeia de produção, e trabalhar em partes do território, por exemplo, em partes onde se detecta que existe um risco maior de desmatamento e colocar foco nisso aí. É uma proposta também interessante, embora, como eu falei, eu acho que existem desafios para a sua implementação. E, finalmente, a gente adoraria ter um mercado premium de sustentabilidade. Tudo seria mais fácil. Quando a gente põe dinheiro na mesa, a maior parte dos problemas, né, acabam sendo solucionados aí de maneira mais rápida. Mas, para isso, não dá para você, numa indústria de carne, que é uma indústria de commodities de baixa margem, você simplesmente jogar isso nos elos de produção. Na verdade, esse valor, esse prêmio por uma carne mais sustentável e rastreável, essa agregação de valor, essa criação de valor, ela tem que vir da ponta da cadeia para trás. Ou seja, eu tenho que encontrar um consumidor ali na frente que deseje pagar por um produto sustentável e rastreável de ponta a ponta. Se eu sou, como a gente sempre fala, o consumidor é soberano. Se o consumidor perceber valor nisso daí, estiver disposto a pagar, a gente vai criar os meios para fazer esse prêmio transitar por todos os elos da cadeia e chegar para quem merece, que é o produtor ali na ponta. Então, eu fecho minha fala com um pouco com essa provocação de que eu acho que o estudo foi inovador, a trazer um novo arranjo, ou a discussão de um novo arranjo institucional para toda a cadeia, mas eu entendo que a gente ainda tem que pensar, em termos aí dos próximos passos, como que a gente poderia avançar nesses três conceitos e tentar criar alguma coisa nova para a cadeia de carne. Tá ok? Muito obrigado. Cris, passo a bola para você. Sem problema, Márcio. Bom, então, como eu estava dizendo, o que eu gostaria de fazer é complementar essa visão, né, do estudo que foi feito com a vivência que teve o setor financeiro com relação a isso, mais especificamente o Santander, onde eu sou o head de risco socioambiental. Então, basicamente, olhando essa cadeia de valor, nós olhamos basicamente por duas visões. Primeiro, nós temos clientes que são frigoríficos, e não só aqueles frigoríficos maiores, cujos nomes a gente conhece, mas também frigoríficos de tamanho médio. E aí tem uma segunda visão, que é o pecuarista como cliente. Né? Então, assim, ele tomando operações financeiras de custeio ou crédito rural para a fazenda dele. Então, no primeiro caso, o que a gente tem vivido é um engajamento cada vez maior com os frigoríficos. Isso começou, claro, com a questão dos taxas. Engajamos sobre o cumprimento dos taxas, os controles que esses frigoríficos têm sobre os seus fornecedores diretos, que foi a nossa preocupação no início.
E aí, com o tempo, nós, como Santander, nós demos conta, juntamente com o resto da sociedade brasileira, que a questão dos indiretos é uma questão cada vez mais importante, é uma questão que a gente tem que endereçar mais, e é a principal questão ambiental que a gente engaja os nossos clientes jurídicos. Então, isso aqui é um ponto que a gente está tendo discussões com todos os nossos clientes jurídicos, nesse sentido de entender quais são os passos que eles estão tomando para realmente melhorar os controles. Eu acho que alguém está com o microfone ligado aí. Opa, obrigado, Marcelo. Então, se alguém, para verificar quais são os controles que esses frigoríficos têm com relação aos indiretos. Então, é um assunto que está na pauta, certamente, do Santander. Com relação aos pecuaristas, especificamente, nos últimos 4, 5 anos, nós implementamos um sistema em que todo o crédito de agronegócios que vai para pecuaristas, mas também fazendeiros de soja, de café, de outras culturas, né? Mas aqui eu estou focalizando no tema de pecuarista, toda a operação específica para alguma fazenda passa por uma análise socioambiental. Então, nós temos um universo de mais ou menos 5.000 clientes que são analisados por uma tecnologia, eu acho que alguns de vocês conhecem, que usa fotos de satélite, juntamente com bancos de dados envolvendo embargos do IBAMA, envolvendo possível superposição com terras indígenas, unidades de conservação, várias coisas desse tipo. E aí desenvolvemos todo um procedimento bem detalhado, de forma que a gente pode estar seguro de que, quando a gente está emprestando para um pecuarista, de que o gado está numa fazenda que está ok do ponto de vista socioambiental, né? Assim, ainda não atingimos o ponto de fazer o link entre o financiamento a este pecuarista e os controles dos frigoríficos. Isso aqui precisaria de uma tecnologia maior para poder fazer isso, né? Eu acho que muitas das sugestões que estão no estudo da coalizão poderiam encaminhar para isso. Então, assim, olhando para o futuro, né, que a gente está falando aqui sobre uma Amazônia possível, nós, como Santander, a gente vai tomar cada vez mais cuidado com isso, nós vamos cada vez mais questionar a questão dos indiretos, tá? Do lado das oportunidades, nós somos um dos maiores bancos, certamente nós somos o maior banco privado no financiamento da agricultura de baixo carbono, o ABC. Nós somos um dos maiores no Brasil para isso. E para avançar mais nisso, aí vamos ver formas que a gente pode trabalhar isso para justamente ajudar aqueles pecuaristas que querem se adequar a poder fazer isso, a poder realizar o seu sonho ambiental. E aí, o terceiro ponto, juntamente com a JPS, com a WWF, com o IPAM, nós somos membros do grupo de trabalho da pecuária sustentável, o GPS. Nós somos um membro fundador, eu sou um dos membros do conselho, em que isto é um fórum muito importante para discutir esses temas, e a gente promove muito um guia que é justamente para promover as boas práticas nos pecuaristas, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, GIPS, o GIPS, que é um documento muito bom, que o pecuarista ele pode se autoavaliar e, com isso, aos poucos, vai melhorando o seu desempenho, não somente ambiental, mas a questão social também, né? Sobre registro de empregados, sobre uma série de outros pontos, que aí melhora todo o desempenho ambiental e social da sua fazenda de uma forma voluntária. Então, em linhas gerais, era isto que eu queria comentar. Eu fico aberto a eventuais perguntas.
André? Acho que sou eu agora, né? Eu acho que é contigo, André. Boa, Cris. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado, Cris, pelo comentário, Márcio, pela contribuição aqui também, Bianca, pela brilhante apresentação, meus colegas Marcelo e Fernanda. Eu queria só fazer um pouco do resgate, pessoal. Por que nós estamos aqui hoje? Tá? O que nós vimos, na realidade, desde o ano passado para cá, em termos de críticas ao Brasil, preocupações aí com incêndios florestais, com desmatamento crescente, né? A gente, obviamente, recebeu, na realidade, vários sinais de investidores, sinais de clientes do Brasil, sinais de, enfim, parceiros, outros países do Brasil, no sentido da preocupação. Tá? Agora, esses sinais que a gente recebeu por meio dessas cartas, na realidade, têm um fundamento mais profundo, que é um fundamento da vontade do consumidor. Eu acho que o consumidor, o indivíduo, as famílias, estão cada vez mais acessando informações, tendo mais informações sobre o que compram, o que, né, comem, o que usam em casa. Tá? E esse conjunto de informações que está mais disponível para a sociedade global, e aqui eu estou falando da África à Ásia, passando pela Europa, pelas Américas, não importa, as pessoas estão mais informadas, estão buscando mais informações e querem saber o que compram. E, naturalmente, uma família bem informada, um grupo de pessoas bem informada, vai querer informação para tomar decisões. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa conversa é um pouco mostrar que existe, sim, possibilidade, tá, de a gente construir de forma proativa, tá, apesar das pressões ou considerando as pressões, mas independentemente disso, nós nós somos um país exportador, nos orgulhamos do agronegócio que temos, e para que a gente continue crescendo, que é o que eu acho que todos nós queremos, a gente vai ter que, enfim, talvez entrar num novo paradigma. Tá? O paradigma que nos trouxe até aqui, da gente ocupar novas áreas, expandir a fronteira, etc. Então, esse paradigma não está sendo aceito. E não é por alguns poucos de nós ou por alguns grupos mais ativistas. É pelo consumidor, é pelo cliente que decide aonde vai fazer a sua compra e o que vai comprar, e aquela família, aquele pequeno investidor também decide aonde vai investir o seu dinheiro. Então, nós precisamos, no Brasil, de clientela e mercados, e nós precisamos de investimento. E, para isso, nós temos que, enfim, trabalhar a nossa reputação. E no que tange a muitas das commodities, e acho que a carne aqui é um exemplo, no que tange a carne, por exemplo, quando a gente fala de credibilidade, de reputação, nós estamos falando de rastreabilidade. O consumidor quer saber de onde é que vem o produto. Então, esse evento aqui, pessoal, esse estudo que nós estamos lançando, na realidade, pela Coalizão, é uma primeira tentativa, no caso da própria Coalizão, de entender esse assunto e identificar quais são os caminhos possíveis para a gente acelerar o processo de rastreabilidade no caso da carne. Isso, certamente, se a gente avançar, e temos tudo para avançar no Brasil, com, enfim, o engajamento das empresas, com a contribuição do terceiro setor, com o envolvimento do setor financeiro, com as associações e a sociedade entendendo isso, nós, na Coalizão, acreditamos que a gente pode acelerar e avançar muito rápido esse processo. E, ao fazer isso, a gente vai estar não só dando uma resposta aos nossos clientes, mas estamos também recolocando o Brasil na vanguarda no que tange a credibilidade dos seus produtos, no que tange, enfim, ao potencial de crescimento e de investimento e de receptividade para investimentos no futuro. Então, eu estou muito, muito feliz aqui com esse evento. Quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui conosco. A gente vai ter agora uma sessão de perguntas, já tem várias perguntas que estão chegando, tá? Mas eu não poderia deixar de encerrar essa minha fala aqui dizendo que, enquanto coalizão, eu gostaria de falar agora enquanto facilitador da coalizão, junto com o meu colega Marcelo Brito. Eu acho que a coalizão está cumprindo um papel extremamente importante aqui. A coalizão é um espaço de diálogo aberto. A gente, obviamente, que os diálogos às vezes são duros, às vezes são, enfim, pautados por posições muito, muito rígidas, mas, invariavelmente, na coalizão, a gente consegue achar convergência e achar o caminho do meio. Então, esse evento que está aqui acontecendo hoje foi fruto de um processo de quase um ano de discussão dentro da coalizão, onde nós fomos, pouco a pouco, construindo consenso, construindo convergência, e até que chegamos ao ponto em que entendemos que a gente precisava, então, de promover um estudo para poder agregar ainda mais as forças da coalizão para a gente fazer essa agenda andar.
Tá? Então, eu mais uma vez agradeço, mas vou rapidamente agora passar para as perguntas, que imagino que a audiência vai estar mais curiosa para ouvir os nossos colegas. Então, a primeira pergunta que eu teria aqui, talvez seja mais para você, Márcio, tá? Mas a pergunta é essa, quer dizer, a questão por quê, qual é a importância do acesso às bases de dados, né? No caso GTA e CAR, tá? Para a gente encarar esse desafio da rastreabilidade e da sustentabilidade de forma geral. Você pode nos comentar sobre isso, Márcio? Qual é a importância da abertura dessas bases de dados? Olha, as bases de dados, tanto do CAR quanto das GTAs, são as informações mais fundamentais necessárias para um processo de monitoramento socioambiental das propriedades, portanto, dos fornecedores. Para quem não tem muita familiaridade com essa documentação, explicando muito rapidamente, o CA, chamado Cadastro Ambiental Rural, é como se fosse o RG ambiental da fazenda, onde você define os limites dessa fazenda, você define geograficamente a localização da fazenda, e, adicionalmente, você também define as áreas de produção e as áreas de conservação conforme as regras do Código Florestal. No caso das empresas como a JBS, que monitoram seus fornecedores, é a partir do CA que eu tenho o mapa digital da fazenda, a partir do qual a gente sobrepõe essa informação, por exemplo, com a base de polígonos de desmatamento do sistema PRODES do INPE, com as bases oficiais de terras indígenas e unidades de conservação ambiental, e sempre que existe uma sobreposição dessas bases, por exemplo, aparece um ponto de desmatamento dentro dessa propriedade, a gente sabe que essa propriedade, de alguma maneira, feriu algum dos critérios da política de compra responsável da companhia, que tem um compromisso de desmatamento zero na Amazônia. Então, o CAR, como eu falei, ele é o elemento central para que a gente possa ter o mapa da fazenda e proceder às análises. No caso da GTA, é um pouco diferente, mas tão fundamental quanto o CAR, porque é a partir das guias de trânsito animal que a gente entende quais são as propriedades por onde o animal transitou ao longo de toda a sua vida. De modo geral, sempre que há uma movimentação de animais no Brasil, no caso aí vamos falar da pecuária e de bovinos, é necessário, por lei, que se emita uma GTA indicando a origem e o destino desse animal. Então, a movimentação de animais entre fazendas demanda GTA, assim como aquela movimentação da fazenda para o frigorífico demanda uma GTA. À medida que a gente tem acesso a todas as GTAs de uma certa cadeia de fornecimento, você tem como identificar todos os elos da cadeia, todas as fazendas por onde o animal passou, para então buscar a partir do CAR o mapa digital e poder fazer uma análise completa de toda a cadeia de fornecimento em relação aos seus critérios de sustentabilidade. Então, são dois elementos fundamentais e, ao mesmo tempo, as duas bases têm aí os seus desafios. No caso da base do CAR, existe uma base pública de todos os chamados shapes do CAR, ou seja, de todos os mapas, mas essa base pública não traz a identificação das fazendas. Então, essa identificação você tem que conseguir diretamente com o fornecedor. Basicamente, no caso da JBS, é condição para vender gado aqui que o nosso fornecedor nos indique o número do protocolo do CAR, ou seja, um número com quase 17 caracteres, e com esse número a gente entra na base do CAR e consegue identificar o CAR daquela propriedade específica, baixar essa informação para fazer análise. No caso das GTAs, ela é uma base de uso exclusivo do Ministério da Agricultura para controle ambiental, é por isso que, baseado aí inclusive na estratégia que a JBS anunciou hoje, a gente vai começar um processo novo de engajamento para solicitar aos nossos fornecedores diretos que nos forneçam acesso às suas bases de GTA, para que a gente possa ter como selecionar os fornecedores indiretos da cadeia e proceder à análise de todos os elos da cadeia em relação ao protocolo de sustentabilidade. Muito obrigado, Márcio. Eu queria ouvir, Bianca, talvez também a sua perspectiva e a sua também, Cris, sobre essa mesma pergunta, quer dizer, a visão da sociedade civil e a visão do setor financeiro. Por que abrir GTA? Como é que isso traz mais enfim, perspectivas para o negócio de vocês? Rapidamente, Bianca, e depois Cris. Joia, André. Obrigada aí pelo espaço de fala. A perspectiva principal, eu acho que é a necessidade do desenvolvimento da rastreabilidade na cadeia, né? Hoje, os documentos que nós temos,
Então, para ter a rastreabilidade, o que a gente precisa? A gente precisa saber da onde veio o gado, para onde ele foi, e a gente precisa ter as informações ambientais. Então, hoje, os documentos que a gente tem que amparam essas duas necessidades, em termos de rastreabilidade, são esses. Mas não necessariamente precisariam ser esses, GTA e CAR, né? A gente vem fazendo toda uma discussão, uma estratégia baseada na realidade de hoje, como a gente poderia desenvolver esse tema de rastreabilidade com os documentos que nós temos hoje. A necessidade principal é ter a informação do trânsito animal e a informação ambiental da fazenda, da onde veio aquele gado. Então, eu acho que é um pouco isso, por isso que a gente advoga em relação à transparência dessas informações, para a gente conseguir desenvolver essa temática, para, de fato, a gente ter toda a cadeia de carne bovina rastreada e a gente conhecer os elos ali da cadeia, e demonstrar também a produção que é feita de maneira responsável, né? Trazendo a rastreabilidade, a gente também traz à luz todos os elos da cadeia que produzem sem desmatamento, sem irregularidades, então isso também traz à luz, uma vez que a gente tenha uma maior rastreabilidade na cadeia. Legal, Bianca. Cris, visão do setor financeiro. Sim, bom, ter um acesso ao GTA e dentro de um respaldo jurídico totalmente legalizado, ajudaria muito o setor financeiro. Ajudaria a verificar se os frigoríficos estão cumprindo com o que eles estão dizendo, ajudaria em vários pontos, e também naquelas duas visões que eu falei, né, na visão financiamento, operações financeiras a frigoríficos e a visão a pecuarista também. Então, ele faria aquele link entre um e o outro. Lembrando que o Brasil, apesar de todas as críticas, as coisas, né, que a gente às vezes sofre, né, na parte ambiental no Brasil, uma das coisas boas que o Brasil tem é uma quantidade e uma qualidade muito boa de informações ambientais do governo. Então, assim, você consegue em poucos minutos saber se uma empresa tem uma licença, você consegue em poucos minutos saber se um produtor tem um embargo, tem até coisas que são georreferenciadas, tal. Então, assim, se o governo puder também complementar isto, seria muito bom. Mas, assim, tem que ser tudo dentro da lei e respeitando a privacidade das pessoas. Muito obrigado, Cris. Eu tenho uma outra pergunta, eu vou fazer aqui mais geral, mas quem se sentir confortável embarca nela, tá? Que é a seguinte, a gente teve uma experiência recente com a pecuária, que foi a questão de sanidade animal, ou seja, eu me lembro, antigamente, era um tal de não compro carne do Brasil porque tem aftosa, e aí isso, né, fechavam regiões inteiras, às vezes o estado inteiro não podia sair carne para exportação, etc. e tal. E isso eu entendo, não acompanho muito de perto, mas foi feito todo um trabalho para a gente poder, né, ter as certezas aí das vacinações e registros, e isso, de certa forma, pavimentou o caminho para a gente ampliar a produção, etc. A pergunta que foi feita aqui pelo Paulo Barreto, pesquisador sênior do Amazon, puxa, essa experiência da questão de sanidade animal, ela traz algumas lições para a questão da rastreabilidade? E quais? Alguém se habilita? Cris? Eu vou tentar. Eu acho que é mais com o Márcio. Ô, Márcio, bora lá, Márcio. Tá. Acho que é uma pergunta mais para a indústria mesmo, né? Eu acho que, antes de mais nada, acho que esse ponto que você levantou, André, é muito importante. O Brasil, ele é reconhecido hoje como um país muito seguro do ponto de vista aí de segurança alimentar e sanidade. Haja visto que o Brasil exporta para mais de uma centena de países, em termos aí de carteira de exportação, de diversidade de países, de destino de exportação, não tem nenhum outro país do mundo que atinge tantos outros mercados externos como o Brasil. Isso só foi possível não só pela qualidade da carne brasileira, mas justamente pela confiança que traz o sistema sanitário brasileiro, que foi construído ao longo de vários anos, e cujo elemento central é a GTA. A gente tem aqui para nós que, independente de qualquer coisa, a maioria esmagadora dos produtores, pequenos, grandes, de cria, de terminação, todos pedem a GTA para fazer uma movimentação do gado. E todos entendem que isso é um elemento onde todos ganham se todos fizerem, todos perdem se alguns não fizerem. Você perde todo o controle sanitário se você fragilizar o sistema de
GTA. Então, eu acho que, assim, o país está de parabéns no sentido aí, né, de ter construído um sistema tão robusto de controle sanitário, né, baseado na GTA, enfim, todo o processo aí das vacinações e etc e tal. É um case, é um exemplo vencedor, haja visto que, diferente de outros países, né, a gente está falando em rastreabilidade, sempre vem a ideia ali, olha, o Uruguai conseguiu brincar todo o seu rebanho, parabéns, Uruguai, você tem 10, 12, 15 milhões de cabeças, o Brasil tem 220 milhões, a escala de operação do Brasil é completamente diferente de qualquer outro player, isso não vale só para a pecuária, para qualquer setor do agronegócio, a gente opera numa escala muito diferenciada, mesmo de países grandes como os Estados Unidos, então é sempre um desafio muito maior fazer essas engrenagens se moverem. Mas eu acho que a gente pode tirar aí grandes exemplos, bons exemplos disso aí. Sempre lembrando só o seguinte, esse é um negócio muito caro para mim, que a gente conversava dentro da coalizão e eu coloco, eu acho que a gente não pode confundir a questão da rastreabilidade individual por animais com um propósito sanitário, com a questão do monitoramento socioambiental de propriedades. Embora existam pontos de contato entre essas duas coisas, no frigir dos ovos, do ponto de vista operacional, são coisas muito diferentes. Ainda que eu tivesse a rastreabilidade individual dos animais, por si só, ela não garante que eu conseguiria ter um monitoramento completo e de boa qualidade das propriedades. Você precisa fazer algumas pontes, por exemplo, a questão do brinco. Não basta pôr brinco, na minha opinião, pelo menos. Esse brinco deveria ser georreferenciado por satélite para eu conseguir vincular o boi à propriedade que ele está, para realmente você ter um mecanismo robusto e seguro de rastreabilidade ambiental associada ao animal. Mas, para encerrar minha fala, eu acho que, assim, quando há uma mobilização de toda a cadeia de valor e mais o governo, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu com o sistema sanitário. Quando houve esse chamamento e todos entenderam a necessidade de se avançar nessa agenda, ela aconteceu. Talvez a gente esteja vivendo um momento semelhante com a agenda ambiental e conseguir essa mobilização, esse engajamento de todas as partes, para que a gente possa virar essa página e ter esse monitoramento de toda a cadeia. Obrigado, Márcio. O Marcelo Brito, você tem uma pergunta, Marcelo? Eu queria fazer uma provocação para os três aqui, quem se sentir mais à vontade para responder. Baseando em outras commodities que estão mais avançadas em questão de rastreabilidade, o primeiro ponto a rastreabilidade só foi feita porque tinha alguém pedindo e exigindo, ou seja, tinha um consumidor. Tinha eu, como consumidor, que vou até um lugar e falo, eu quero que isso seja feito. E se eu falo isso e tem um produto que me atenda, esse produtor vai fazer isso. Então, assim, se o mercado externo está pedindo isso aos frigoríficos nacionais, eu não tenho a menor dúvida que os frigoríficos nacionais vão fazer isso. Resta saber se o público nacional irá pedir isso e em que quantidade. Nos processos de rastreabilidade implantados no mundo e que funcionam muito bem hoje, em todos eles, ocorreu, no início do processo, exclusão de pequenos produtores que não conseguiram se mobilizar na velocidade correta. Como é que a gente poderia construir esse sistema aqui no Brasil de forma adequada? Porque o setor privado vai construir isso para suas exportações, não tem a menor dúvida disso. Agora, como é que a gente, em termos de Brasil, poderia construir algo que desse segurança ao consumidor nacional ao mesmo tempo? Boa parte da carne comercializada no Brasil não tem a mesma segurança de qualidade que tem a carne exportada, tá? Porque nem tudo tem CIF. Como é que a gente dá rastreabilidade, que eu concordo com o Márcio, não precisa ser por cabeça, pode ser até uma rastreabilidade em termos ambientais, jurisdicional, porque o que você quer é garantir que a ilegalidade não ocorra lá dentro. Mas como é que a gente faz tudo isso sem exclusão na cadeia? Pelo contrário, como é que a gente faz isso incluindo toda a produção nacional? Acho que nós vamos precisar de um outro evento para isso, né, Marcelo? Mas vamos lá. Cris, Bianca, Márcio, com vocês, que são bem mais expertos no assunto. Vamos lá. Queria ter alguém do varejo aqui. Queria ter alguém dos nossos colegas de Carrefour, GPA, Walmart e tal. Eles que são os líderes nessa questão e poderiam oferecer algum caminho sobre como é que o resto do varejo passa por isso. Márcio, o que você acha?
Cris, eu não consegui ouvir a sua resposta. Você pode repetir, por favor? Está claro. muito baixo. Alô, eu estava dizendo que era bom ter alguém do varejo neste painel aqui, né? Alguém do Carrefour, do Pão de Açúcar, do Walmart, que são os líderes nessa questão e poderiam talvez dar uma pista sobre como o resto do varejo poderia andar com isso. Não sei, Márcio, se você tem algo a acrescentar. Olha, Marcelo, trazendo aqui um pouco aqui o nosso ponto de vista aqui, eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui hoje sobre a rastreabilidade, no contexto que você colocou, é a ponta do iceberg. Em que sentido? O que a gente está vendo hoje é uma demanda muito grande em termos da pecuária, né, para um avanço ou para uma aceleração da modernização da pecuária brasileira, onde, como eu falei, rastreabilidade é um dos itens dessa demanda. Mas a gente precisa, porque o mercado está pedindo, avançar as melhores práticas de bem-estar animal, avançar na discussão mesmo de sustentabilidade ambiental, avançar na agenda importantíssima de aumento de produtividade, na redução de idade de abate dos animais, produzir uma matéria-prima de melhor qualidade. Aí tem toda a discussão de tipificação de carcaça, que eu acho que é o elemento novo e revolucionário que veio para o setor nos últimos 5 anos, que é dos 10 anos atrás, o boi bom e o boi ruim tinham o mesmo valor no mercado, uma distorção absurda, né, e completa de qualquer mercado, um produto de melhor, uma matéria-prima de melhor qualidade ser precificada pela matéria-prima de qualidade inferior. Então, tem várias demandas subjacentes ao setor que estão aí borbulhando, cada um no seu trilho, e que estão pressão enorme sobre o sistema produtivo, sobre os produtores, e é um pouco o que você falou, Marcelo, será que o produtor típico, mediano, o pecuarista típico, mediano, vai ter condições de avançar em todas essas agendas e fazer a transição numa pecuária extensiva para uma pecuária mais profissional, mais produtiva? E aí, por detrás disso, o que a gente tem? A gente tem algumas questões aí técnicas, muito mais, não de breakthroughs tecnológicos, mas muito mais de extensão rural, ou seja, de ensinar técnicas simples, né, de aumento de produtividade, de manejo de pastagem, e tem a outra questão, aí eu devolvo a bola para você, Cris, de financiamento do setor, né. Eu trabalhei muitos anos no setor de soja, me dá uma perspectiva boa para enxergar ali os dois setores. O setor de soja, diferente do setor pecuário, é um setor muito capitalizado. Produzir soja demanda muito dinheiro ali numa safra, ou seja, na medida que a pecuária for se tecnificando e for começando a, como a gente fala, tratar a pastagem como agricultor, né, trata a sua produção, seja fertilizante, seleção de sementes, né, agricultura de precisão, genética no gado, fazer a rotação ali na pastagem, que demanda você fazer um cercamento em toda a propriedade, não só na área externa dela, mas na parte interna da propriedade, a gente vai precisar de linhas de financiamento específicas para quem quer fazer essa transição para a pecuária, né? Eu entendo que financiamento é uma barreira, extensão rural é outra barreira, levar essa mensagem ali para dentro do campo é outra barreira, né? Para resumir, aqui na JBS a gente tem uma filosofia muito interessante, que é o seguinte: a gente acorda todo dia com o objetivo de ensinar ou de mostrar para o nosso fornecedor, para o pecuarista, que ele não é um produtor de boi, porque quando você é um produtor de boi, o seu horizonte termina ali no frigorífico, ele é um produtor de alimento. E quando ele se vê como um produtor de alimento, vai fazer muito mais sentido na cabeça dele todas essas agendas que eu citei: sustentabilidade, bem-estar animal, qualidade, produtividade. Tudo isso faz um sentido diferente, porque ele é um produtor de alimento e ele enxerga o consumidor no fim do horizonte dele, e não mais somente o frigorífico. Queria complementar mais um pouco, não tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de experiência que eu tive em outras áreas. Há 20, 30 anos atrás, na área ambiental, o grande drama era a reciclagem de lixo, né? Então, as empresas correram para garantir que as embalagens dos produtos que eram vendidos no mercado, seja de refrigerante, seja caixinha de leite, latas, tal, fossem realmente recicladas. Então, hoje,
É impensável uma empresa de refrigerantes, uma empresa de alimentos, lançar um produto numa embalagem que não seja reciclável. Tá? Já virou normal. Tá? Há 30 anos atrás não era. Tá? Então, a gente está nessa fase de que nós queremos que as pessoas pensem que a carne vem de um lugar que seja sustentável. Tá? Então, assim, a gente quer, espero que não demore 30 anos, né? Mas que a gente possa ter essa mesma consciência de que quando você compra carne no supermercado, bom, claro, vem de um lugar que está totalmente controlado e de papo não se fala mais nisso. Né? Muito bom, Cris, obrigado. Marcelo, sua pergunta está endereçada? Muito bom. Eu tenho uma outra ótima pergunta aqui do Michael Schuchter, que é da cooperação alemã. Ele pergunta aqui, olha, qual poderia ser o papel da cooperação internacional na melhoria da rastreabilidade da cadeia da carne? A gente está recebendo várias notícias ruins lá de fora, mas a gente não pode esquecer que o Brasil tem um histórico de cooperação com vários países, com a Alemanha, com a Noruega, com os Estados Unidos, enfim, com vários outros países. E essa acho que é uma força, né, que nós temos. O que vocês acham que seria um papel, Bianca, Márcio, Cris, Marcelo, se você tiver também a fim de participar aqui, da cooperação internacional nesse processo aqui, para a gente acelerar, para não levar 30 anos, Cris, para ser mais rápido o processo? Eu começo? Por favor, Bianca, vamos lá. Eu acho que os players internacionais, eles têm um papel hiper relevante no sentido de sinalizar o que o mercado externo vai demandar, né? Não só em termos de varejistas, os retailers, mas, claro, também outras instituições que podem cooperar ali para o desenvolvimento dessa temática tão importante aqui no Brasil, né? A rastreabilidade e o conhecimento da origem dos alimentos, então pegando muito esse gancho, né, com relação ao consumidor conhecer o alimento, é hiper importante. Eu acho que é um passo que a carne bovina do Brasil ela tem que dar, principalmente com relação à relevância que ela tem, né, na balança comercial brasileira, como um produto super importante, então, para exportação, e com relação também ao papel que ela tem nas questões ambientais que a gente enfrenta, né, em relação ao desmatamento, terras indígenas, unidades de conservação. É super importante que a gente se desenvolva essa commodity para que ela seja produzida de uma maneira mais responsável e preservando os nossos biomas brasileiros. Obrigado, Bianca. Outras complementações, caros amigos? De repente, alguém pode trazer alguma ideia, mas tá legal. Muito bom. Eu quero só ressaltar. Diga, Márcio, por favor. Não, eu acho que é assim, como que a cooperação internacional, ou enfim, o mercado internacional pode ajudar nisso, volto no ponto que eu acho que é o ponto fundamental. Rastreabilidade é a ponta do iceberg. A gente precisa criar meios para que a gente acelere a transição da nossa pecuária para uma pecuária mais tecnificada e mais profissional. E aí eu acho que existe um caminho bastante importante aí do mercado internacional, dos investidores internacionais, dos bancos internacionais, na questão de financiar essa transição, uma agricultura de baixo carbono, ou seja, a gente precisa pôr dinheiro no campo para que a gente aumente a produtividade da carne brasileira, ou seja, produzir mais arrobas de carne por hectare, para que a gente possa melhorar a genética do gado e produzir um gado bem acabado em menos tempo, que a gente vai conseguir reduzir a pegada de carbono da carne, a gente vai tirar a pressão sobre desmatamento e a gente vai produzir mais proteína para a demanda global. A demanda global de proteína, nos próximos 20 anos, vai aumentar em 70%. Chave para atender isso daí é aumento de produtividade, e não existe aumento de produtividade sem investimento. Eu acho que o investimento, como o país é um país escasso em termos de capital, a gente tem que facilitar esse acesso ao capital internacional para fazer essa transição. André, eu queria complementar com um ponto que às vezes a gente esquece. Tá? Eu fiquei muitos anos aí no mercado alimentício pelo mundo. Às vezes a gente esquece que o mercado de alimentos é um mercado global. Vamos pegar as duas maiores empresas brasileiras, as três maiores empresas do setor de carne no Brasil, tá? JBS, Marfrig e Minerva. Então, entre as três,
O JBS é a maior do mundo, a Marfrig é a segunda, e a Minerva está entre os grandes do mundo também. São multinacionais brasileiras que estão em vários países. Então, eles têm que ter uma plataforma global, ou seja, o mainstream deles, a barra deles é alta, e ela será mais alta quanto mais alta for o mercado que ela participe. Quando você olha o mercado de alimentos em geral no Brasil, quantos por cento são controlados por empresas globais? Quando você olha o mercado da China, quantos por cento lá são controlados por empresas globais? Empresas globais fazem compromissos globais. A gente precisa entender isso. Então, o mundo ele é cada vez mais globalizado e cada vez mais integrado. O Santander, como um banco global, ele tem que seguir parâmetros que são internacionais. Ele não vai ter um parâmetro para o Brasil e outro parâmetro para a Espanha. Os parâmetros têm que ser minimamente, se tiver alguma diferença, é coisa muito pouco, mas o padrão é sempre a régua mais alta onde você está colocado. Então, não tem a menor dúvida que mais cedo ou mais tarde, esses parâmetros também cairão sobre outros produtos brasileiros, e a carne vai estar dentro desse processo. É um processo de melhoria contínua, é um processo de aprendizado contínuo. O nosso produto já é de altíssima qualidade, como o Márcio falou, acessa mercados do mundo todo. Ou seja, quando a gente fala de cooperação internacional, a gente não precisa lembrar só de cooperação de país para país. Cooperação internacional que nós já temos hoje no dia a dia, com a integração da indústria alimentícia global, que é enorme aqui no Brasil. Todos os grandes players globais, sejam eles do varejo, sejam eles do processamento de alimentos no Brasil, ou no mundo, estão localizados aqui no Brasil também. E isso é exemplo de cooperação global. Obrigado, Marcelo, e todos. Isso até me faz conectar aqui com uma outra pergunta que chegou para nós, que diz respeito a essa barra alta, Marcelo, que você falou. Quer dizer, eu concordo, quer dizer, a tendência do mundo é sempre, espero eu que continue assim, aumentando a barra, né? Pessoas mais exigentes, mais informadas e mais criteriosas nas suas escolhas, inclusive de compras. Então, essa eu acho que é uma tendência. Agora, existe uma externalidade, um risco, aliás, potencial dessa subida da barra e maior exigência, e a própria, enfim, pegando aqui a rastreabilidade, quer dizer, vai ter um custo aí associado para fazer essa rastreabilidade, e talvez esse processo todo possa causar alguma exclusão, quer dizer, vai ter produtor que não vai dar conta, ou como é que a gente consegue fazer esse processo de aumentar a barra ao mesmo tempo em que a gente, de alguma forma, dá um espaço de tempo ou condições melhores, ou, enfim, de alguma maneira trazer esse contingente que talvez ainda não esteja, de produtores, né, que talvez ainda não esteja preparado para chegar lá, né, sob risco aí da gente, se não fizer isso, a gente pode perder uma parcela dos produtores, ou você pode colapsar o sistema. Então, o que vocês me diriam sobre isso? Quer dizer, como é que a gente levanta a barra, mas, de alguma forma, abre espaços para quem não está preparado ainda chegar lá? Quem pega essa? Márcio, o pessoal está apontando o dedo para você aí. Ô, Bianca, quer falar? Diga, Bianca. Eu acho que o que a gente pode tentar trazer com relação à exclusão, né, é um risco sempre abordado quando a gente fala sobre intensificação ou, enfim, mais tecnologia dentro da pecuária. Eu acho que um ponto importante é o papel, né, do governo e das políticas públicas nessa questão, né? Então, ter o olhar do acesso à assistência técnica, né, principalmente nesses pequenos e médios, é um pouco essa avaliação também realizada no estudo, né? Eu não trouxe isso muito na apresentação, mas tem muito disso abordado dentro do estudo, no sentido de que para se ter uma maior rastreabilidade e uma melhor gestão dentro da propriedade, é muito necessário o acesso ao conhecimento técnico. Então, eu acho que o acesso ao conhecimento técnico é um ponto importante. O outro ponto importante, né, que também é trazido dentro do estudo, é que esse desenvolvimento da rastreabilidade, ele só é possível se houver um acesso melhor e mais simplificado ao crédito. Então, eu acho que isso também é importante, né, além de uma mudança ali no mindset do pecuarista, para ele assumir um pouco mais de riscos, no sentido de ter retornos e ter uma melhor gestão dentro da propriedade. Eu acho que a amarração da rastreabilidade da porteira para dentro
é importante no sentido disso, justamente, né? Uma rastreabilidade dentro da propriedade, ela traz uma melhor gestão, traz mais possibilidade do produtor produzir melhor, com mais qualidade, com características genéticas melhores, enfim. É um pouco essa a visão que eu queria trazer. Muito legal. Ou seja, é uma questão mais complexa do que apenas, né? E, por favor, Márcio, não me entenda errado, do que apenas botar um brinco na orelha da vaca, né, Bianca? Quer dizer, é você botar o brinco, criar o sistema de rastrear, as normativas para acompanhar, mas também tem que ter crédito, assistência técnica, para que você tenha todo um contingente que está caminhando na mesma velocidade e na mesma direção. Ou seja, é bastante mais complexo do que e, por favor, não me entenda aqui errado, do que apenas rastrear, né? Todo um processo de desenvolvimento da cadeia, o que me faz conectar com uma outra pergunta agora, que é da Marina Piatto, do Imaflora. Ela pergunta aqui, eu vou ler exatamente a pergunta dela. Seria possível uma rastreabilidade setorial / coletiva com parceria público-privada, ao invés dos esforços de rastreabilidade por empresa? Tá? Eu até complementaria, quer dizer, além de seria possível, se seria compatível a convivência dos dois sistemas, um sistema empresarial e um sistema mais setorial, em via parceria público-privada. Acho que essa talvez você, né, Márcio, poderia pegar. O que você acha? Oi, Marina, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha, eu não sei primeiro se ficou muito claro para mim a pergunta dela, e aí, de novo, eu vou bater na mesma tecla, gente, porque eu acho que a gente faz confusão. Rastreabilidade, do ponto de vista de controle sanitário, já existe e vai muito bem, obrigado. E ela é estatal, e tem que ser estatal, né? Porque a gente está falando de saúde pública, ela é um bem público. O que a gente está tratando aqui, nesse fórum, é uma coisa muito diferente, na minha opinião, pelo menos, que é como que a gente pode ter certeza sobre a qualidade ambiental das fazendas por onde o gado passou. Nesse sentido, é uma coisa muito nova, tanto para o setor privado quanto para o governo, e ficaria até difícil de pensar aí como que essas duas coisas deveriam transitar. No final das contas, também, eu acho que existe uma distorção na abordagem de todo esse problema, que é quase como se a gente pusesse o rabo para balançar o cachorro. Por quê? Porque toda essa discussão que a gente está tendo da rastreabilidade animal é por conta do risco de desmatamento. Por que eu não vou discutir na Irlanda a rastreabilidade ambiental? Porque não tem desmatamento ali, né? Não é um elemento de risco. É um elemento de risco no caso do Brasil, principalmente no norte do país. Então, também, uma outra maneira de tratar toda essa questão é o seguinte: num cenário onde o desmatamento estivesse sendo reduzido ano a ano, é inversamente proporcional essa discussão, a gente estaria discutindo menos a necessidade de uma rastreabilidade ambiental. Então, eu acho que quando a gente envolve a esfera pública, a gente tem que aumentar um pouco a nossa perspectiva do problema. Ou seja, a grande questão é, será que não seria mais eficiente a gente trabalhar enquanto sociedade para que a gente pudesse preservar mais os ativos ambientais da Amazônia, reduzir o desmatamento ilegal, e aí isso, por si só, traria uma outra perspectiva para a discussão da rastreabilidade, porque, como eu disse, a rastreabilidade, essencialmente, é um conceito de controle sanitário. A gente está extrapolando esse conceito com um propósito diferente, que é o controle ambiental. Esse controle só é necessário porque a gente tem um cenário de risco de desmatamento. Então, indo na raiz do problema a gente tem que discutir como que a gente pode reduzir o desmatamento. Esse é o fim. A rastreabilidade é o meio. Não sei se eu fui claro aí na minha abordagem. Obrigado, Márcio, obrigado. Outras considerações, amigos? A gente está caminhando aqui para o final do nosso evento já, né? Já está aqui dando o tempo. Queria saber se vocês têm mais alguma consideração para fazer. Não, achei a explicação do Márcio muito boa, até aprendi um pouco mais sobre rastreabilidade. Uhum. Então, já que você pegou a palavra aí, Cris, deixa eu colocar aqui. O setor financeiro, quer dizer, eu acho que ele tem demonstrado, aí, principalmente recentemente, né, com a mobilização aí dos 3 bancos, né, do Santander, do Itaú Unibanco e do Bradesco, um sério compromisso, né, uma séria preocupação, em primeiro lugar, com o que está acontecendo, e um compromisso também público que foi colocado, etc. E uma das
das ideias que está sendo ventilado, das prioridades que está sendo colocada, é a ampliação exatamente de linhas de crédito para financiar, enfim, o turnaround aí da Amazônia, para financiar atividades mais sustentáveis, bioeconomia, etc. Tá? Você vê um papel, Cris, para além da bioeconomia e das atividades diretamente enfim, relacionadas à conservação da floresta, mas você entende que o mercado financeiro também poderia ser um player, também na intensificação, quer dizer, né, como acho que foi a Bianca que colocou, nós temos um processo, uma equação que precisa ser resolvida. A equação tem que ter rastreabilidade, normas, regras, etc., tá? Mas ela precisa também de crédito, de assistência técnica, isso tudo tem que maturar mais ou menos em conjunto. Você vê uma movimentação, ou, enfim, do setor financeiro nessa direção também, Cris? Bom, primeiro, eu não sou autorizado para ser o porta-voz do Plano Amazônia. O Plano Amazônia é a iniciativa, como você falou, lançado há 2 meses atrás, mais ou menos, pelo Bradesco, pelo Itaú e pelo Santander. O Plano Amazônia ele tem 10 metas, sendo que a primeira meta é a meta de chegar a desmatamento zero na cadeia de valor da carne. Sobre financiamentos para ajudar a resolver essa questão, eu não estou trabalhando nesse tema, então realmente não conheço. Tem vários grupos de trabalho, né? Eu estou num dos grupos, então assim não tenho essas informações e aí, como somos 3 bancos, a gente tem que alinhar a comunicação e eu não posso falar sobre isso. Obrigado, Cris, obrigado. De qualquer forma, aí eu vou responder minha própria pergunta, Cris. Eu acho que tem um papel central para o setor financeiro, independentemente da marca do banco. Tá? Eu acho que a Amazônia tem uma reduzida disponibilidade de acesso a crédito, até por questões conjunturais da região, e eu não vejo caminho de solução para a gente conseguir harmonizar a produção e a conservação, etc., se a gente não tiver bons créditos, boas linhas de crédito, boa assistência técnica, quer dizer, boa infraestrutura e também empresas comprometidas com cadeias livres de desmatamento. Acho que isso é uma composição que nós vamos ter que fazer e que vai ser necessário a atuação multissetorial para a gente poder equacionar isso. E, mais uma vez, a gente está caminhando aqui para o final, então eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, meu enorme agradecimento à Bianca, o Cris e ao Márcio aqui por terem estado conosco, Marcelo, Fernanda por coordenarem aí todo esse esforço, tá? E na realidade a toda a coalizão, pessoal. Esse aqui foi um esforço coletivo, tá? É um esforço que a gente espera que não acabe aqui. Como eu falei, esse foi um primeiro estudo que a gente tentou entender um pouco o estado da arte da questão da rastreabilidade, mas a coalizão trabalha este e outros temas, todos esses temas convergindo para um lugar no futuro onde a gente enxerga que a gente vai ter um ambiente preservado e, ao mesmo tempo, a gente vai ter crescimento, produção maior, mais emprego, mais renda. Ou seja, na realidade, o que nós estamos defendendo na coalizão é um novo paradigma. Mais uma vez, é um paradigma em que a gente efetivamente consiga harmonizar a produção com a conservação. Ainda vou além. Eu acho que o Brasil tem muito a ensinar ao mundo nesse quesito, acho que a gente já avançou muito num passado recente aí nessa direção, mas temos uma responsabilidade de avançar mais. E eu não podia terminar esse evento agradecendo, está na tela aí todos os parceiros, os doadores da coalizão, os suportes institucionais aí que nós temos de algumas entidades e empresas, mas em especial agradecimento aqui vai para a Good Energies, porque foi a Good Energies que financiou esse estudo, é uma entidade filantrópica que tem apoiado já a coalizão há muito tempo, mas vai um agradecimento especial para a Good Energies que nos ajudou a colocar esse estudo de pé. Então, muito obrigado a todos, esse nosso evento está terminando por aqui, mas visitem a coalizão, conheçam a coalizão, participem da coalizão, porque ainda tem muita coisa que nós precisamos de fazer para colocar rastreabilidade no trilho, para colocar sustentabilidade, enfim, na prioridade nacional, para a economia de baixo carbono tomar perspectiva e para a gente efetivamente conseguir compatibilizar a produção e conservação no nosso país. Muito obrigado a todos, um abraço e uma boa noite.